Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Elismara, sou professora na Universidade Estadual de Ponta Grossa e hoje eu venho trabalhar com vocês, né, sobre a docência no ensino superior, alguns aspectos didático-pedagógicos, especificamente nesse módulo sobre prática docente e avaliação da aprendizagem. Então, nesse nosso primeiro vídeo, nós faremos uma discussão sobre a avaliação da aprendizagem, algumas reflexões iniciais sobre esse tema, que é um tema totalmente, né, ligado à nossa prática docente no contexto do ensino superior e tão necessárias, né, as discussões que se estruturam nesse campo. Bom, então, quando nós pensamos sobre esse campo da avaliação educacional, porque nós podemos dizer que a avaliação educacional ela tem um campo específico, nós podemos afirmar também que é um campo extremamente complexo. Eu posso me remeter à avaliação da aprendizagem, avaliação de programas, avaliação de políticas, avaliação de currículo, enfim. Então, nesse vídeo especificamente, né, nesse contexto desse módulo, nós faremos uma discussão sobre um domínio específico que é a avaliação da aprendizagem, né? E quando nós falamos da avaliação da aprendizagem, nós podemos dizer que ela é um dos domínios que fazem parte desse campo da avaliação educacional. E quando nós pensamos em avaliação educacional, nós podemos dizer que, de acordo com uma autora que se chama Isabel Capelletti, ela coloca que a avaliação educacional, ela é uma investigação crítica de uma determinada situação, que permite, de forma contextualizada, de acordo com a realidade daquele contexto, que nós possamos compreender, interpretar, né, alguns confrontos teórico-práticos, as diferentes representações das pessoas que estão envolvidas nesse contexto e as implicações na reconstrução desse objeto em questão, né? E quando nós falamos desse contexto da avaliação educacional e esse processo de investigação crítica, ele pode gerar uma intervenção intencional de estudos naquele contexto. E a partir dessa intervenção específica, gerar um rol de reflexões, releituras, interpretações e possíveis transformações, tanto de relevância teórica quanto social naquele contexto, né? E especificamente quando nos referimos também ao contexto da sala de aula. Então, como eu comentei inicialmente nesse vídeo, a avaliação educacional, então, ela é um campo de conhecimento. E ela não é uma ciência exata e nem objetiva. Muito pelo contrário, né? A avaliação, ela envolve muita subjetividade. Por isso que, quando nós estruturamos a avaliação da aprendizagem em sala de aula, ou quando nós nos remetemos aos outros domínios da avaliação, sempre precisamos pensar nos critérios que podem estar articuladas a este momento de avaliação. Por quê? Porque eles tendem de certa forma, a trazer mais objetividade, né? Por isso que nós temos que tentar deixar um processo avaliativo mais objetivo. Por ela ser subjetiva, como que nós fazemos isso? Estabelecendo alguns critérios específicos que em um outro vídeo especificamente nós faremos a discussão sobre esses critérios de avaliação que se fazem necessários no momento de realizar um processo de avaliação, né? Bom, e quando nós chegamos na sala de aula especificamente, nós podemos dizer que o planejamento e a avaliação, elas caminham muito juntas. Por quê? No momento em que eu planejo o meu processo de ensino e de aprendizagem no contexto da sala de aula, eu preciso, logicamente, pensar na avaliação que vai se estruturar, né? E que a avaliação acontece a todo momento da sua aula. Por exemplo, eu estou ministrando um determinado conteúdo lá na minha aula e automaticamente eu estou me avaliando, avaliando o que eu acabei de falar, avaliando um olhar de um aluno, né, uma pergunta que ele fez, poxa, que eu poderia ter feito assim. E é um processo de reconstrução constante
no momento em que eu ministro a minha aula. Por isso, nós podemos dizer que planejamento e avaliação caminham juntos. A partir do momento que eu faço o planejamento da minha aula, eu vou delimitar lá qual é o conteúdo da minha aula, os meus objetivos e de que forma que eu vou avaliar se esse aluno aprendeu o conteúdo que eu ministrei naquela aula especificamente. Muitos autores, atualmente, eles têm colocado que hoje nós não temos mais apenas o processo de ensino e aprendizagem, mas sim ensino, avaliação e aprendizagem. Porque a avaliação, ela se encontra no meio. Na medida em que eu ensino, eu avalio. Na medida em que o aluno aprende, porque não há ensino sem aprendizagem, não há aprendizagem sem ensino, eu preciso avaliar. Então, a avaliação, ela está no meio entre o ensino e a aprendizagem. E o planejamento que vai nortear a sua prática, delinear a sua ação no contexto da sala de aula, ela precisa pensar automaticamente no processo de avaliação, tá? E aí, nós temos uma autora que ela discute sobre, de forma geral, sobre o contexto da prática pedagógica, dentro da sala de aula, tanto no ensino superior quanto no contexto escolar, e ela retrata justamente isso, né? Aqui ela não coloca a palavra ensino, né, que é a Ilma Passos de Alencastro Veiga, mas ela coloca a articulação necessária que se faz entre planejamento e avaliação. E aí, pensando nesses círculos que se entrelaçam, né, ela insere a questão do planejamento, né, o planejamento, a aprendizagem e a avaliação. E aí, eu acrescentaria aqui também a questão do ensino, né. Bom, aí, quando nós pensamos nesse processo de avaliar a aprendizagem do aluno, é muito importante que nós possamos estabelecer algumas respostas para algumas perguntas. Então, nós temos 3 perguntas que precisam ser respondidas no momento que eu vou pensar a minha avaliação no contexto da sala de aula, enquanto professor do ensino superior. Então, para que eu vou avaliar? Qual é o meu objetivo de fazer essa avaliação? Lembrando que, quando eu falo de avaliação, eu não me remeto apenas à prova, ao instrumento prova. A prova é um instrumento de avaliação. A avaliação que nós estamos discutindo aqui, ela é algo mais amplo, se referem aos pressupostos epistemológicos, podemos dizer assim, que embasam a minha concepção de avaliação. Então, para que avaliar? Por que eu farei essa avaliação e como eu farei essa avaliação? O como é que entra aqui os instrumentos de avaliação. Ah, então vou fazer uma prova? Posso fazer uma prova, mas não me limitar apenas à prova. Posso fazer um grupo de discussão, eu posso fazer um seminário, entre tantos outros instrumentos de avaliação possíveis para avaliar a aprendizagem dos meus alunos, tá? Bom, e quando eu penso nessa avaliação da aprendizagem no ensino superior, nós temos um autor, o Fernandes, que ele coloca: será que nós falamos da avaliação da ou para a aprendizagem na educação superior? Porque o ensino, a avaliação e a aprendizagem, elas se constituem num tripé para o desenvolvimento dos sistemas educativos, né? Principalmente no ensino superior, né? E não se descarta também os outros contextos em que a educação acontece. Só que para esse tripé funcionar, eu preciso que professores e alunos compartilhem algumas responsabilidades. Eu posso dizer que o professor ele precisa mediar esse processo, né? Ele quem vai delinear, planejar, organizar, sistematizar. Mas algumas coisas precisam ser compartilhadas, tanto no que diz respeito à avaliação e à regulação dessas aprendizagens. O que seria essa regulação das aprendizagens? O Fernandes coloca que a avaliação, regular a aprendizagem, é eu verificar, bom, eu avaliei, então, os meus alunos, identifiquei algumas dificuldades e algumas necessidades, e eu vou retornar para poder regular aquilo que eu identifiquei, que, por exemplo, eles não compreenderam da forma como eu gostaria, ou algumas falhas nesse processo. Então, o Fernandes, ele coloca muito a questão do feedback do professor, que também em um outro vídeo nós faremos essa discussão, a autoavaliação,
tanto do professor quanto do aluno, e a autorregulação dos alunos, esse processo que o professor precisa ensinar o aluno a se autoavaliar, tá? Bom, nessa perspectiva, o Fernandes ele coloca duas formas que vocês já devem ter ouvido falar, que são duas modalidades de avaliação, digamos assim, avaliação da aprendizagem, que é a avaliação somativa e a avaliação formativa. Então, a avaliação somativa, nós podemos afirmar que é a avaliação da aprendizagem, que ocorre em que momento? Ao final de um processo, de um semestre, de um curso, de um ano letivo, o período que durar a sua disciplina, por exemplo. Então, é um momento, nós podemos dizer que tem um processo linear, né? Que eu vou fazer alguns testes, eu vou identificar algumas evidências de aprendizagem, alguns juízos sobre as aprendizagens dos meus alunos, eu posso trazer nota, eu posso trazer uma classificação, porque ela é somativa, né? Então, ela acontece ao final de um processo, somando todos os momentos em que ocorreu esse processo de ensino, de avaliação e de aprendizagem, né? Então, ela permite essa avaliação somativa que eu analise as evidências das aprendizagens que os alunos desenvolveram em um determinado período de tempo da minha disciplina, ou do meu curso, ou de uma unidade, né? Enfim. Então, isso seria a avaliação da aprendizagem. Já a avaliação formativa, nós podemos dizer que é a avaliação para a aprendizagem. Então, nós ouvimos falar muito sobre a importância da avaliação formativa no contexto da prática pedagógica do professor. E essa avaliação formativa, ela se constitui como um conjunto de processos que permitam que os alunos conheçam bem, assim, o que eles têm que aprender ao final de um dado período, a situação que os alunos se encontram quanto às aprendizagens e o que eles precisam desenvolver, e também os esforços que eles têm que fazer para aprender o que está previsto no currículo, no programa da disciplina, e também descrito naqueles documentos curriculares. Então, essa avaliação formativa, como o próprio nome diz, ela ocorre durante o processo. A avaliação somativa e a avaliação formativa se complementam. Então, o que não é correto num processo de ensino-aprendizagem é que eu estruture apenas um instrumento de avaliação lá no final da minha disciplina ou no final do semestre. Eu preciso dar a oportunidade para o meu aluno, por meio de diferentes instrumentos de avaliação, para que eu possa identificar as diferenças de aprendizagem ou as diferentes compreensões que ele foi adquirindo no decorrer desse processo, certo? Então, é errado a avaliação somativa? Não. É errado a avaliação formativa? Não. Elas se complementam. Mas eu preciso pensar que apenas a avaliação da aprendizagem não é suficiente. Eu preciso ter a junção, a avaliação da aprendizagem, que é o momento de sistematização final, mas estruturar durante a minha prática a avaliação para a aprendizagem, no contexto da prática pedagógica, tá? Nesse sentido, nós podemos dizer, de acordo com um autor que se chama Machado, ele coloca até uma referência bem atual, ele coloca que, para realizar um processo de avaliação, nós temos 4 elementos que podemos considerar como aspectos necessários para conduzir esse processo de avaliação da aprendizagem no contexto da sala de aula. Então, o primeiro é promover diálogo e questionamento. Para eu desenvolver um processo de avaliação, ele precisa da participação dos meus alunos. Então, eu preciso, durante esse meu planejamento da aula, delinear momentos em que eu promovo diálogo, questionamentos, que eu seja capaz de usar critérios de avaliação e deixar muito explícito isso, distribuir feedback ao longo do processo e, acima de tudo, diversificar os instrumentos de avaliação, certo? Bom, e nós podemos afirmar também que nós temos alguns equívocos que precisam ser superados quando nós pensamos em avaliação. Por quê? Avaliar para ensinar, não para dar nota, tá? Então, a avaliação não é um ato de aplicar provas, e nós precisamos trabalhar isso com os alunos para que eles não entendam também a avaliação como um momento de punição, né? Ou utilizar a avaliação
como uma recompensa aos bons alunos e uma punição para os desinteressados ou indisciplinados. Quando o professor fala, vocês vão ver na prova, então, quando eu quero só ver vocês na prova a partir do momento que eu cobrar isso, isso, isso lá no momento da prova. Então, você vai criando um medo entre os alunos e um pavor em relação ao momento avaliativo. Ou a avaliação como momento, uma prática de dar ou tirar pontos, também é algo que nós precisamos superar. E, por fim, essa necessidade de superar aquilo que os professores, muitos professores, por meio dos seus olhos clínicos, eles estabelecem a partir de algumas ações, aqueles que vão passar, ou não, né, a partir de algumas ações desencadeadas em sala de aula. Por isso que a avaliação, ela precisa ter critérios, eu preciso estabelecer feedback e articular ao meu processo de planejamento. Uma avaliação que é desconexa do meu processo de planejamento, ela não faz sentido aos alunos, certo? Bom, aqui estão algumas referências utilizadas para esse momento e agradeço a atenção de vocês até aqui. Obrigada.